Mateus capítulo 6, sem perda de tempo, versículo 22. Mateus 6, versículo 22 diz assim. Mateus é Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6, verso de número 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vamos ver de novo? Vamos ler de novo? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu e você, nós devemos enxergar com os olhos da fé. Se os meus olhos enxergam com os olhos da fé, se eu consigo enxergar com os olhos da fé, eu posso garantir para você que os meus olhos são bons. E, consequentemente, todo o meu corpo terá luz. Eu sei que a adversidade existe. Eu sei que o problema é real na minha, na sua, na nossa vida. É inegável isso. Todos nós temos lutas, demandas. A Bíblia diz, no mundo tereis, diga bem alto, aflições. Temos ou não temos? Temos, estamos cheios de aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aflições todos nós temos. Mas diante das aflições, eu e você devemos olhar com os olhos naturais? Com os olhos humanos? Não, com os olhos da fé. Para que os nossos olhos verdadeiramente venham abençoar a nossa vida. Olha lá, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então vamos ver hoje um caso na Bíblia de um homem que a situação estava terrível. E eu não duvido que a sua também esteja tão fácil assim. Eu não duvido. Nós estamos passando lutas. O Brasil está passando luta, ou não está, pessoal? O comércio está passando luta. Todos os setores da sociedade estão passando lutas terríveis. Eu sei. Quem sabe você está passando uma luta na saúde. Quem sabe você está passando uma luta no casamento. Não é fácil. Mas nós temos que aprender a enxergar com os olhos da fé. Os nossos olhos têm que ser olhos bons, para que toda a nossa vida, nosso corpo tenha a luz do Senhor brilhando nos nossos caminhos. Então nós vamos ver um homem aqui, um rei de Israel, muito conhecido, você já deve ter visto outros pastores pregarem, e ele passou uma luta muito grande. Uma luta desesperadora, porque 3 nações se levantaram contra Judá, contra Jerusalém. E o diabo também tem se levantado dos nossos dias. Tem ou não tem, pessoal? Mas graças a Deus que ele se levanta para cair. E 3 nações se levantaram contra Judá e contra Jerusalém. Os moabitas, os amonitas e os moradores das montanhas de Seir. Quando Josafá soube, deram a notícia a Josafá. Olha o versículo 3 que aconteceu. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O verso é o de número 3. Quando ele soube que 3 nações se levantaram contra ele. Então, 20, versículo 3. Segundo livro das Crônicas, 20, verso 3. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Amigo, não é errado você temer, não é errado você ter medo. O errado é você deixar se levar pelo medo, pelo pânico, pelo pavor. Isso é errado. Amém, gente? Ele temeu. Eu acho até prudente nós temos um pouco de medo. Por exemplo, se eu sei que naquela esquina ali tem homens armados traficando drogas. Se eu posso ir pela outra esquina, por que eu vou passar por ali? Então, o medo de passar por ali e ser assaltado, o medo de passar por ali e ser abordado, ser roubado, me faz entrar por um outro caminho. Então, o medo, em certo ponto, ele é importante. Amém? Nós só não podemos nos deixar levar pelo medo, pelo pavor, pelo pânico. Não, ele teve medo. Nós também passamos por situações que nos dá um pouco de receio e medo. É ou não é? Mas calma.
Você não está pecando por ter medo. Mas se lembre sempre da palavra de Deus. Foi o que ele fez. Ele se lembrou de quem? De Deus. Ele temeu, sim. 3 nações poderosas se levantando. Aos olhos humanos, impossível de Judá e Jerusalém suplantar aquele problema que estava chegando. Ele temeu, sim, mas ele pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Bom, aí ele foi orar a Deus, foi buscar a Deus. Do versículo 6 até o versículo 12, nós temos uma oração aqui, muito bonita, que Josafá fez. E eu queria ler o versículo 12 com você. Vamos ler, gente? Vamos lá? Olha o que Deus fala, olha o que Josafá fala para Deus. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há, eu vou grifar aqui, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Dá uma paradinha aí. Porque em nós não há? Quantas são as vezes que eu e você, devido aos problemas, às dificuldades, parece que vamos sucumbir perdendo as forças. Quem já passou por isso uma vez na vida? Todos, vixe, alguém falou aí, né, irmã? É ou não é? Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, que muitas vezes nós perdemos até as nossas forças. O Josafá foi muito coração aberto para Deus, falou: Senhor, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Esse problema que se levantou é mais forte do que eu aos olhos humanos, Senhor. E nós não temos condições de vencer os nossos inimigos. E repito, quantas são as vezes que eu e você nos vemos em situações que perdemos as forças, porque parece que o inimigo é maior, é poderoso, é forte, diante das nossas forças. Ele falou: Senhor, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Vê se não é igualzinho nos dias de hoje. Tem hora que a gente não sabe por onde vai correr. É ou não é, pessoal? Para que lado vai? Meu Deus, o que eu faço agora? Olha o que o Josafá falou: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Aí ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Na hora da luta, na hora da dificuldade, coloque os seus olhos em quem? No Senhor. Em quem? Na palavra. Eu sei que a luta está grande. O marido chegou em casa e falou: não quero mais ficar com você, eu tenho outro, estou indo embora. Você perde as forças, não sabe nem o que fazer, como Josafá. Porém os seus olhos estão postos em quem? Se os seus olhos forem bons, meu irmão, é questão de tempo, toda a sua vida terá a luz do Senhor brilhando nos seus caminhos. Então, por favor, diante dos problemas que se levantam, coloque seus olhos em quem? No Senhor, na palavra. Foi o que Josafá fez. Falou: não tem condição, não tem, não há força perante esta grande multidão. Em nós não há força. Estão vindo aí 3 nações: Moabitas, Amonitas e os moradores das montanhas de Seir. Não tem condição, nós vamos sucumbir. Aos olhos humanos está tudo perdido, mas eu continuo colocando os olhos em quem? Não sabemos nem o que faremos, mas vou continuar colocando meus olhos em quem? Em Deus. É o que nós devemos fazer. E muitas vezes vacilamos, tiramos os olhos daquele que tem poder para mudar a nossa vida diante dos problemas, das dificuldades. Quem está entendendo, diga amém. Não tire os olhos do Senhor. Se Ele prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Ah, mas o meu filho, pastor, eu fui mexer na mochila, achei uma droga, achei uma maconha, achei um crack, uma pedra de crack, um cigarro, uma lata de cerveja, um bilhete estranho. O seu filho é herança do Senhor. Coloca os seus olhos no Senhor, vai orar, vai buscar. Os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Se você buscar o Senhor, de nada sua família terá falta. Mas muitas vezes nós tiramos, na hora do problema, nós tiramos os olhos do Senhor. Josafá não. Josafá falou: oh Senhor, a coisa está feia. Não há força em nós perante essa grande multidão que vem. Não sabemos nós o que faremos.
porém os nossos olhos estão postos em quem? No Senhor. Aí veio a resposta. Quando você tem os olhos na palavra, por maior que seja o problema, a resposta nunca tardará, ela virá. A Bíblia é muito clara. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Virá e não tardará. Ela vai chegar. Se você colocar os olhos na palavra, se você colocar os olhos na promessa, se você colocar os olhos em Deus, se você tirar os olhos o seu foco do problema, o seu foco da adversidade, o seu foco verdadeiramente ali, achando que o pastor é solução, não. Solução é o Senhor. Igreja, pastor, não é solução para você. Claro que você vem na igreja, você espera que o pastor lhe pregue uma palavra, ore por você e você saia daqui abençoado. Mas o seu objetivo é focar em quem? Aponta para o céu assim, ó. Para o Senhor, por favor, coloca os olhos nele. Coloca os olhos naquilo que ele prometeu, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele colocou, Josafá falou, os nossos olhos estão postos em ti. Fizemos o que podia, jejuamos, oramos, agora os nossos olhos estão no Senhor. Tudo que o Senhor falou, nós acreditamos. Tudo que o Senhor prometeu, é isso que eu creio. Os nossos olhos estão postos em ti. Aí veio a resposta. Olha o versículo de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matânias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. Olhe para mim, dá uma paradinha. Meu irmão, quando você coloca os seus olhos no Senhor, quando os seus olhos estão postos na palavra, quando você está em santidade, cumprindo a palavra, meu irmão, olha o que ele disse aqui: dai ouvidos. Deus vai falar com você. Deus vai trazer resposta para você. Olha o que ele falou para Josafá, para toda Jerusalém e Judá: dai ouvidos. Aí ele diz: assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, ou assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Essa luta, meu irmão, você está lutando, Deus está falando: joga para mim. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Daqui essa luta, daqui esse problema conjugal, daqui esse problema de saúde, daqui esse problema, essa artrose, essa artrite, essa tendinite, daqui essa osteoporose que está trazendo uma descalcificação nas suas pernas, na sua coluna. Deus está falando: traz aqui. Essa peleja não é sua, é minha. Quando você coloca os olhos do Senhor na palavra e começa a viver a palavra, você pode ter certeza, a peleja deixa de ser sua. Passa a ser de quem? Passa a ser de Deus. Olha o que ele diz no 16: amanhã, diga para mim assim, diga bem alto, diga: amanhã, pastor. Deus pode fazer maravilhas no meio de vós. Quando você dá ouvidos à palavra, ou seja, quando você é santo e obedece a palavra, ele diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor o quê? Maravilhas no meio de vós. O amanhã seu pode ser tudo diferente. Ele só está falando para você: dai ouvidos. Essa peleja não é sua não, é minha, Deus já falou. Então amanhã, ele diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha o 17. Nesta peleja, quem está passando uma luta e uma peleja, faz assim, ó. Nesta peleja, Deus está falando aqui, escuta, Glória. Nesta peleja, não tereis de pelejar. É minha, Deus já falou. Aí ele diz: o quê? Parai. Olha para mim, irmão, por que você está nervoso? Parai. Para de ficar nervoso. Por quê? Por que você está agitado? Problema, dificuldade, isso, aquilo. Deus está falando o quê? Parai, essa peleja é minha. Por que você está atribulado, perturbado, triste, abatido, nervoso, chateado, murmurando, reclamando, lamentando? Oh meu Deus, Deus está falando: parai, calma. Para outros, Deus está falando: parai de pecar. Deixa o pecado de lado. Parai de me desobedecer. Volte a cumprir minha palavra. Deus está sendo claro. Foi claro para aquela nação: vocês não têm que fazer nada. Só o quê? Parai. Para de se deixar levar pelas emoções. Por favor. Emoção não cura ninguém, não liberta ninguém.
Viva da razão da palavra de Deus. O que está escrito é o que vai acontecer. Então para de ficar verdadeiramente aí emocionado, triste, abatido, desesperado. Para. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai! E ele diz o quê? Estai. Você tem que se levantar espiritualmente. Você tem que orar mais. Você tem que buscar mais. Está orando nada. Deus está falando, parai. Estai de pé. Seja um santo de Deus. Aquele que maneja bem a palavra da verdade, o que não tem do que se envergonhar. Estai de pé no mundo espiritual, meu irmão. Tem muita gente no mundo espiritual caída. E Deus está falando, estai de pé. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga glória a Deus. Oh, meu amado, minha amada, acorda para a vida. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Tudo começou a mudar. A resposta veio para Josafá, para Judá, para Jerusalém, para o rei Josafá, quando ele falou, os meus olhos estão postos em ti. Põe os seus olhos no Senhor, põe os seus olhos na palavra, põe os seus olhos naquilo que Deus promete. E o que aconteceu? Vamos ver, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Dá uma paradinha aqui. A luta está grande. Adora a Deus, porque reclamar você já vem fazendo a vida toda, não é verdade? Lamentar você já fez a vida toda. Muda o disco, vamos mudar o disquinho, vamos adorar a Deus. Pai, graças te dou. Diga, Pai, graças te dou pela minha cura, pela minha bênção financeira, porque até aqui me ajudou o Senhor. Puxa, você está vivendo, você está vivo, você está comendo, você está dormindo, você está debaixo de um teto. Adora a Deus. Muda o disco tem que ser mudado. Só reclama, só lamenta, só murmura, só xinga, só briga, só isso, né? Vamos mudar o disco. Quando o Josafá entendeu, nossa peleja não é mais minha, é de Deus. Eu vou parar, não vou mais ficar nervoso, não vou mais temer nada, vou me levantar, vou ficar de pé. Acabou. Eu vou ver a salvação que Deus vai trazer. A partir daquele momento, o que ele falou? Vamos adorar a Deus, não tem mais o que fazer. Agora é hora de adorar a Deus. Aí chega na igreja triste, abatido. Não, chega para adorar. Deus, graças te dou, Pai, porque hoje é o dia que o Senhor está restaurando o meu casamento, porque hoje é o dia que o Senhor está libertando a minha família, porque hoje é o dia que o Senhor está trazendo cliente para a minha empresa como eu nunca tive, em nome de Jesus. O Senhor está trazendo de dúzia de cliente por dia, em nome de Jesus, para fechar contrato, para abençoar. Adora o Senhor. Ele começou a adorar a Deus. Vamos ver o que aconteceu. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Louve a Deus. Olha Paulo e Silas na prisão. Oravam e cantavam hinos a Deus. Estavam na prisão. É nesse momento mais difícil da sua vida que você tem que louvar a Deus, cara. Você fala, peraí, por que eu vou perder tempo com fofoca? Por que eu vou perder tempo? Falaram de mim, falaram, não quero saber de nada. Falaram de mim, falaram mal, é bom que estão lembrando de mim que eu existo. Estão falando mal porque estão com inveja. Estão falando bem porque estão glorificando a Deus. Acabou, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Perde tempo com nada. Não perca tempo com nada. Você tem que perder tempo é só com Deus. Acabou. Aí louvaram o Senhor. Vamos ver o que aconteceu aqui. Louvaram o Senhor com voz muito alta. 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e dos moradores das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você sabe o que aconteceu com eles? As três nações estavam subindo para matar, para destruir Jerusalém e Judá. Aí veio o poder de Deus. Por quê? Porque tinha gente louvando.
Tinha gente que entendeu que aquela peleja não era dele, mas de Deus. Tinha gente que entendeu, agora, Senhor, apesar da luta, do problema, os meus olhos estão postos em Ti. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, toda a tua vida vai ver a luz do Senhor brilhando nos seus caminhos. Escuta. Josafá pegou, o exército estava lá preparado, mas Deus falou, essa peleja não é nossa, então nós não vamos lutar. Josafá pegou todos os cantores e colocou na frente do exército. Loucura. Mas ele fez isso. Mas por que ele fez isso? Porque ele cria que havia um exército na frente deles, que era o exército de Deus. E a Bíblia diz, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei o cerrojo de ferro. E nós não acreditamos na palavra. Os nossos olhos muitas vezes não estão postos nela. Se Deus está falando, eu vou diante de você, ele acreditou. Colocou o louvor na frente. Por quê? O louvor vinha atrás do exército, mas ele colocou na frente. Por que vinha atrás? Ou para celebrar a vitória, ou para chorar a derrota. Mas ele falou, não, Deus falou que a batalha não é nossa, então vamos colocar aqui na frente o louvor, porque na frente vai o exército de quem? De Deus. Aí Deus desbaratou os inimigos. No momento que eles começaram a louvar, louva a Deus, agradeça, muda o disco, dá glórias ao Senhor, dá glórias ao Todo-Poderoso, agradeça a Deus pela sua bênção, chame à existência as coisas que não são como já se fossem. Não foi assim que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus? Foi ou não foi? Então vai dando glória a Deus pela fé, minha família está restaurada, pela fé meu filho está liberto, pela fé meu casamento é uma bênção, pela fé a prosperidade faz parte da minha casa, tudo pela... E eu te louvo, te agradeço por tudo isso, porque o Senhor é Deus que prometeu e é fiel para cumprir. E assim você vai orando, vai glorificando a Deus. Ele coloca o louvor na frente, eles vão louvando e Deus desbarata. Olha o que Deus fez. Os 3 inimigos subiram. Os moabitas e os amonitas se uniram e foram lá e combateram os moradores das montanhas. Você matou todo mundo. Depois um matou um outro. Destruíram um ao outro. Olha o que Deus faz. Deus hoje está destruindo esse câncer que está na sua família. Deus está destruindo esse espírito da prostituição que está no teu filho, na tua filha. Deus está destruindo hoje esse adultério na sua casa, na sua família. Deus está restaurando o casamento. Por quê? Porque você aprendeu que os seus olhos têm que estar postos em quem? Em Deus, em mais nada. Se você colocar os olhos no problema, vai sucumbir, vai desanimar e vai verdadeiramente ser como mais um e mais outro que entra e sai dessa igreja e que não se firma nunca. Mas se você colocar os olhos no Senhor, você pode ter certeza, Ele vai desbaratar todos os seus inimigos num abrir e fechar de olhos. Se você crê, aplauda Jesus bem forte. Ah, meu filho, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Toda a sua vida, a sua casa, a sua família será iluminada pelo Todo-Poderoso. Se você crê nisso, levante a mão para o céu e diga: Pai, muito obrigado por essa simples palavra. Obrigado, Senhor. Eu creio, meu Pai, que se os meus olhos, diga bem forte, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo, toda a minha vida verá a luz do Senhor brilhando nos caminhos da minha casa, da minha família, da minha vida. Diga: Senhor, eis-me aqui para tomar posse da minha bênção, da minha vitória. Diga: meu Deus, perdoe-me se eu tenho tirado os olhos da tua palavra e olhado para o problema, olhado para que verdadeiramente para aquilo que não presta. Diga: meu Deus, mas a partir de hoje os meus olhos estão postos em ti e o Senhor vai desbaratar todos os meus inimigos, porque a resposta virá, como veio para ajudar em Jerusalém, virá para a minha casa, para a minha vida, para a minha família. Diga: obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte.